Imagine só por um momento a seguinte situação. Você é dono de uma rede social e você ganha pelo tempo que as pessoas passam nela. Como? Através de anúncios. Algumas pessoas têm interesse em fazer anúncios. Outras pessoas são o endereço, para onde aqueles anúncios estarão direcionados, né? O destino daqueles anúncios. Quanto mais tempo aquelas pessoas que são o endereço, o destino dos anúncios ficarem na sua rede, mais você pode cobrar dos anunciantes pelo tempo daquelas pessoas a ser exibido, né? Quantidade de anúncios que aquelas pessoas vão ver. O que você gostaria de fazer? Você gostaria que as pessoas passassem um tempo saudável na sua rede social? Ou você gostaria que elas passassem o máximo de tempo possível, ainda que isso acabasse com a cabeça delas? Esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje em dia quando o assunto é Instagram, é Twitter, é Facebook, inclusive YouTube também. As redes sociais, elas não são, né, guardiões da saúde mental, nem foram feitas para isso. Elas são empresas, são máquinas de dar lucro através de anúncio, assim como a televisão. Você pensa que a televisão é sua amiga, que ela dá as coisas de graça? Não, a televisão ela está lá dando conteúdo de graça, só porque na verdade ela vai conseguir lucrar muito mais através do anúncio que ela recebe, né? Cada anunciante, cada propaganda que você vê na televisão, cada anúncio que você vê na televisão, são milhões e milhões de reais gastos. Então é muito importante que a gente comece a olhar para as redes sociais da forma certa. Se tem uma coisa que os donos das redes sociais não querem, é que você haja com aquilo ali com consciência. No livro do Jaron Lanier, né, sobre as razões para você deletar as redes sociais, ele fala, ele mostra, ele participou disso, né, ele era um dos engenheiros de software que participaram da criação das primeiras redes sociais, e ele mostra como pouco a pouco a coisa foi se tornando cada vez mais psicologizada. Contrataram, por exemplo, engenheiros comportamentais que antes trabalhavam em cassinos em Las Vegas, exatamente com essa premissa, né? Assim, qual é a lógica do cassino? Quanto mais tempo você passar dentro dele, mais dinheiro você gasta. Então, os cassinos gastam rios de dinheiro para manipular o comportamento das pessoas de forma que elas não sintam o tempo passando. Porque se elas não sentirem o tempo passando, elas vão ficar lá dentro. Quanto mais tempo elas estão lá dentro, mais elas gastam. As redes sociais hoje estão na mesma lógica. Quanto mais tempo você passa ali, mais anúncios você vai ver. Quanto mais anúncios você vir, mais dinheiro a rede social ganha, mais anunciantes vendem. Todo mundo ganha, exceto você. Por quê? Porque quando você está durante muitas horas exposto àquilo ali, existe um efeito muito grande, muito danoso sobre o seu cérebro, principalmente por conta do excesso de dopamina liberado. A dopamina, para quem não sabe, a maioria das pessoas já ouviu falar disso nos últimos anos, né? Tem até lá o reservatório de dopamina, do Wesley Delagnori, um monte de gente, Delanogari, um monte de gente, né, popularizou a palavra dopamina nos últimos anos, mas pouca gente tem uma definição clara, uma definição científica da coisa, né? A gente transformou tipo dopamina numa espécie de superstição, assim, dopamina. Pessoal, dopamina simplesmente é um neurotransmissor que vai ser liberado no seu cérebro quando você vê algo desejável, quando você vê algo que faz sentido para você. E as redes sociais elas vão ficar apresentando para você um excesso dessas coisas desejáveis, na forma de um videozinho com uma bunda dançando, ou um videozinho engraçado, ou um videozinho que te dá raiva, enfim. Qualquer coisa que mova você, que faça você querer ir em frente e continuar ali vendo, 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 consumindo, vendo, consumindo, vendo, consumindo. Não é à toa que você fala de usuário da rede social, né? Porque você consome conteúdo. Eu não sei se você já parou para pensar na semântica dessas coisas, mas usuário, consome, é um negócio muito estranho, né? Lembra droga, né? Lembra droga. Por quê? Porque é a mesma lógica mesmo. Quanto mais você consome, mais você quer. Você se torna um usuário cada vez mais frequente, cada vez mais fiel. E aqui que está o grande problema. Essa mentalidade de usuário que consome conteúdo, por sua vez, consome o teu cérebro, né? Aí o pessoal inteligentinho resolveu botar como palavra do ano 2024 o tal do brain rot, né? O cérebro podre. É verdade, cara. Isso aí, a gente está vendo isso hoje em dia. São pessoas, por exemplo, que não conseguem assistir uma aula, porque a aula se tornou muito mais chata do que os videozinhos curtos de 1 minuto. São pessoas que não conseguem ler livros, porque o livro ele exige um grau de concentração muito maior do que, por exemplo, um post no Instagram. Né? São pessoas que não conseguem ver um vídeo com mais de 5 minutos. Eu vejo as estatísticas do canal. Para você ter uma noção, nos primeiros 2 ou 3 minutos, em torno de 30% do público já foi embora. Eu posto um vídeo de 20 minutos, nos primeiros 3 minutos, 30% já foi embora. Esses 30% são aqueles que não querem isso aqui. Né? Uma conversa na natureza, uma conversa de pessoa a pessoa. Pessoas que querem o videozinho que fica assim,
aproxima a cara, sai a cara, entra o efeito musical, aí o cara tá aqui, aí daqui a pouco ele tá ali, aí corta pra cá, aí corta pra lá. Como eu não tenho vocação pra ser ator de filme, nem nada disso, assim, eu não faço, não. Meus vídeos são isso mesmo, eu aperto o play, sento aqui, gravo, falo o que eu tenho que falar e vou embora. E isso faz toda a diferença quando o assunto, por exemplo, é a retomada do controle da sua própria vida. Muita gente hoje se autodiagnostica com depressão, com TDAH, até com autismo, né, com várias coisas. Se você procurar aí, você vai encontrar pesquisas, artigos, um monte de coisa que mostra a correlação entre o excesso de tempo de tela e comportamentos autísticos, o que não significa um diagnóstico, um quadro fechado de autismo. Mas é uma pessoa que está apresentando um comportamento como se fosse autista, por conta de horas e mais horas em tela, né? E isso sem falar assim, no déficit vitamínico, que é rampante hoje em dia, né? O pessoal não tem vitamina D, não tem vitamina B12, as pessoas não vão mais na rua, não comem carne direito. Só falando de duas, né? Vitamina D e B12. Agora, se a gente for olhar direitinho, assim, a maior parte das pessoas está com uma dieta muito ferrada. Né? Inclusive os obesos, né? Não é porque o sujeito é obeso que ele está bem nutrido, ao contrário. Na maior parte das vezes, o sujeito que está obeso ou com sobrepeso grave, ele é desnutrido. Por quê? Porque ele come muita coisa de baixo valor nutricional. Então ele só se entope mesmo, esse é o ponto. Mas enfim, a mesma coisa acontece com as redes sociais, né? Elas são como a comida lixo que as pessoas comem hoje em dia. Você se entope de batatinha, né? Doritos, você vai ficando gordo sem nutriente nenhum no corpo. As redes sociais são a mesma coisa. E a analogia é boa porque você consegue notar o seguinte: o sujeito quando já está lá obeso, né, e está muito acostumado a ficar se entupindo de comida de baixa validade nutricional o tempo inteiro, ele sempre pensa que está com fome, né? Se você sugere para ele assim, cara, corta isso, ele fala, eu não consigo porque eu estou com fome. E não é fome de verdade, né? Só porque o corpo dele se acostumou com aquele excesso de caloria ruim. A mesma coisa acontece com as redes sociais. Tem muita gente que fala assim, eu estudo para concurso, se eu sair do Instagram, como é que eu vou ver? Meu filho, até 15 anos atrás, assim, ninguém via notícia no Instagram, sabe? Existem sites que dão notícias de concurso ou do que quer que você queira ver. Existem jornais que fazem isso, existe o Google, né? Eu sei que o pessoal mais novo não sabe nem direito o que é Google, né? Mas assim, é um site que dá para você buscar coisa, entendeu? Você não precisa do Instagram para isso. Mas veja, isso é o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Da mesma forma que o obeso, ele pensa que está sempre com fome se ele não estiver comendo besteira. Estou falando daquele, não dos que têm uma síndrome metabólica grave e a obesidade é consequência disso. Estou falando daqueles que vão por relaxamento mesmo. Da mesma forma, o teu cérebro, cara, quando ele está com essa obesidade mental, esse excesso de informação, ele está sempre achando que, não, mas você está perdendo alguma coisa, você tinha que estar procurando aqui, a notícia do concurso, não sei o que lá, é a notícia da igreja, é o Papa, cara, não, entendeu? Você consegue ver tudo o que você quiser, de forma muito mais controlada, se você for nos sites e olhar lá. O cara do Instagram, ele não dá furo de notícia, né? Ele não é jornalista, ele não é repórter. O cara do Instagram, ele pega aquilo que saiu na Folha Dirigida, por exemplo, sobre concurso. É isso. Então entra lá na Folha Dirigida e vê a notícia, cara. Qual é a dificuldade disso? As pessoas vão criando várias desculpas, exatamente por quê? Porque estão acostumadas com aquele excesso de informação e com aquela sobrecarga de dopamina no cérebro. Isso se torna valioso para o cérebro. Por quê? Porque é a mesma coisa do carboidrato de alto índice glicêmico e fácil digestão, né? O carboidrato extremamente refinado que entra e começa a viciar você, é gostoso, você quer mais. Onde vai terminar esse mais? Você provavelmente já vê as consequências disso. Se você hoje, por exemplo, acorda e já vai com a cara pro celular, se você dorme com a cara no celular, se você não tem disposição para fazer mais nada, né? Você não tem disposição para estudar, você não tem disposição para trabalhar, você trabalha mal, estuda mal, não treina direito, quando vai para academia, fica no Instagram do mesmo jeito, você já está sofrendo as consequências disso. Você já sabe do que eu estou falando. Agora, cabe a você querer ou não mudar, né? Aí cabe a você, a decisão é sua. Beleza? Se você quiser me ajuda, conta comigo. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí de quais temas você gostaria que eu falasse. Estou aqui para te ajudar. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Teixeira, eu sou neuropsicopedagogo, sou psicanalista, né, estudo de forma bastante aprofundada toda essa parte do funcionamento do cérebro, principalmente porque treino alunos para concursos vestibulares. Mas não só isso, né? Qualquer pessoa que queira retomar o controle da própria mente, eu estou aqui para ajudar. Tá bom? Forte abraço para você, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo.